Fiel sextou com as polêmicas declarações de Yuri Alberto revelando seu desejo de sair do Corinthians. Lili Nascimento direto lá do CT, trazendo os bastidores da saída de Yuri Alberto do Corinthians. Negociações envolvendo Corinthians, Zenit e o próprio André Curi, empresário do jogador. Quais as propostas envolvendo a saída de Yuri Alberto para a Europa, o desejo dele de jogar a Copa do Mundo e também os bastidores dessa fala polêmica que não pegou bem dentro do Corinthians. E também todos os bastidores da classificação do Coringão na Copa do Brasil para as oitavas de final. Deixa aí nos comentários o que você achou da fala e desejo de saída do Yuri Alberto. Se inscreva no canal, fortaleça com o like. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. A gente sabe que o Corinthians conseguiu classificar sem sustos, né? Mas ontem na partida tentou de todas as formas, muitas finalizações, o gol não saía, saiu na segunda etapa, aos 38 minutos, o Alan acabou desarmando ali no meio de campo, o Garro deixou o Yuri Alberto de frente ao gol e ele não desperdiçou, né? Não à toa tem 82 gols marcados com a camisa do Corinthians, 6 gols nessa temporada, e foi assim que o Timão conseguiu ali cravar a classificação na somatória total dos dois jogos, 2-0, o primeiro foi do Lingard lá na ressacada. Foi um jogo, digamos assim, que muitos pensaram, né? Eu acho que o Diniz ele vai acabar poupando alguns titulares, tem muita sequência aí, tem jogos pesados pela frente, mas não, ele poupou só 2. O Anriler entrou no lugar do Bidu e o Alan entrou no lugar do Ranieri. Aí ao longo da partida o Bidu acabou entrando ali na segunda etapa também, mas é isso, o Diniz fala, ele conversa com cada jogador, vê como eles estão, é claro que ele também tem o mapa físico de cada um, né, o que cada um aguenta jogar ou não, que o departamento médico, performance também do clube passam para ele, mas ele prefere também ter essa conversa com cada jogador e fez a escolha. Entre eles, o Gabriel Paulista começar como titular também. O Gabriel Paulista, desde que chegou, né, não saiu da zaga. E algo curioso, porque ali ao longo da partida, ele e o Diniz acabaram tendo uma discussão, né, uma discussão que depois a gente conversou com o pessoal ali na zona mista. O Gustavo Henrique até falou, ó, é coisa que fica ali no campo, a gente já sabe, já conhece como é o Diniz. Gabriel Paulista também é meio bravão, então os dois acabaram se estranhando ali. Vamos ouvir o que o Diniz falou sobre essa situação. Para mim, muito claramente, ia ser um jogo difícil, um jogo perigoso como foi. A gente ganhou de 1-0, jogando com quase todo o time titular. E não é, a gente não pode classificar porque um time está na Série C e esse é o... Porque isso já dá uma sinalização para os jogadores, que é outra coisa que tinha aqui no Corinthians, de baixar o rendimento quando pegasse um time que não, de repente não tivesse tanta tradição. Eu acho que a estratégia não mudaria não para esse jogo. Eu acho que era isso que a gente tinha que fazer, mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores do que prejudica, porque se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel ele passou a jogar muito melhor no jogo. Mas é uma situação, se a gente conseguir evitar, eu acho melhor, sabe? Então é uma coisa que eu também estou tentando me controlar, porque o Gabriel, a gente tem, considero que a gente tem que ter temperamento parecido e coração muito parecido. Coração generoso, de duas pessoas que querem o bem uma da outra, então a gente, para a gente, dessa situação, a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Então pelo que o grupo falou, ficou ali no gramado mesmo, né? A gente já conhece aí o histórico do Diniz em outras situações também, e os jogadores do Corinthians que passaram ontem pela zona mista falaram que foi algo que aconteceu ali no campo e que eles também conhecem o temperamento do Gabriel Paulista, mas depois daquilo nada aconteceu no pós-jogo lá no vestiário. Aí é claro que eles comemoraram e muito essa classificação para as oitavas, Glaucia, porque aí espera o próximo sorteio para saber quem será o adversário, né? Mas essa classificação que foi cravada ali diante de quase 33 mil torcedores foi importante, então eu devolvo para vocês falarem sobre essa classificação, mas sim, me chama daqui a pouquinho que eu quero falar tanto sobre essa questão do Yuri Alberto, tem muita coisa para a gente discutir. O próprio Diniz, a gente discutia ontem aqui como é que ele também iria manejar o seu elenco, né? Mas botou todo mundo, isso, né? Valia a classificação, tinha uma pequena vantagem, mas é assim que ele está trabalhando. Eu acho que, assim, pra mim, a classificação acabou ficando em segundo plano, sim, por conta do próximo assunto, que provavelmente vai ser o que ele vai trazer pra gente, que foi a declaração do Yuri, é óbvio. Mas, enfim, falando do jogo propriamente, surpreendente, eu acho que foi por conta também né, do que o Corinthians tem apresentado na Libertadores. Então, por conta da sequência, que essa próxima semana que a gente vai entrar, é semana de Libertadores, mas o Corinthians já está com a situação muito tranquila na Libertadores, então o Diniz deve ter ali optado por jogar com o time 100%, com o time titular. E o destaque absoluto de ontem para mim é o Garro.
Garro novamente dando assistência para o Yuri Alberto, mas participando novamente muito bem do jogo. Aquela que a gente fala, né, ele pegando o jogo de frente, conseguindo colocar seus companheiros na cara do gol. Eu vou destacar outro nome para passar para a Mari, que para mim foi o Alan. O Alan, que várias e várias vezes eu mesmo aqui já falei em relação ao Alan. Ontem, para mim, ele fez uma boa partida na questão de recuperação de bola. Muitas vezes o Barra conseguindo ligar alguns contra-ataques e o Alan era o cara que conseguia correr atrás do adversário para fazer essa recuperação de bola e o Corinthians ali organizar o seu ataque. Então, um outro ponto positivo na noite do Corinthians de ontem para mim. Eu achei que o Caio César entrou bem também. Justamente nessa característica dele, né? De ir para cima, de driblar, de cavar a falta muito perto da entrada da área, que para o Corinthians é sempre importante, né? Lance de bola parada, que o Garro sempre bate muito bem. Então acho que mesmo o Diniz, ele até pegando do banco de reservas os titulares, né, para entrar e já iniciando com alguns deles, ele ainda assim consegue gerar o elenco e observar outros jogadores. Vamos voltar então lá com a Lili Nascimento, que traz mais informações pra gente. Tá ansiosa pra falar. Quero porque, saber Lili, também. a classificação veio, mas aí o Yuri vai lá e dá uma agitada no pós-jogo, né? Dando essa declaração dele, de uma vontade de sair, enfim, até de conversas que já rolam ali no bastidor. O que a gente tem a mais disso também, Lili, dessa fala do Yuri, que roubou a cena dessa classificação? É isso aí, Gláucia. Roubou a cena da classificação, né? Ele que fez o gol também ali da partida. Foi uma noite de comemoração, mas ali na zona mista, a gente já estava conversando antes do Vinícius, assessor do Corinthians, anunciar, né? Que viriam tanto o Gustavo Henrique quanto o Yuri Alberto. Falando assim, nossa, a comemoração dele foi meio estranha, né? Geralmente ele se lança ali no gramado, de joelhos, tira aquela foto, enfim, até os fotógrafos do Corinthians falaram para ele, pô, a gente ficou esperando a sua comemoração, então a gente já sentiu algo estranho ali. Aí o Yuri Alberto surgiu na zona mista, então vem com essa bomba, né, assim, para os torcedores. É claro que todo torcedor do Corinthians e a própria imprensa sabe que em algum momento o Yuri Alberto vai sair, né, que propostas estão chegando, propostas da Europa. Não à toa ele tirou a cidadania italiana, ele tem vontade de jogar no futebol italiano, ele já demonstrou essa vontade. Então, quando surgiram propostas mais firmes ali na mesa, propostas oficiais como Lazio, Roma, também Fenerbahçe da Turquia, o Corinthians rejeitou essas propostas, tá? E uma resposta a isso, uma resposta do Corinthians mostrando o valor que o Yuri Alberto tem para o clube, foi renovar o contrato. Então renovou o contrato dele até 2030. Então o torcedor estava assim, mais tranquilo, mais sossegado, achando que ele pudesse sair, mas não agora. Então ele vem até a zona mista, fala sobre esse desejo, né, de iniciar novos desafios na carreira, de encerrar o ciclo no Corinthians, essa pausa para a Copa do Mundo aí, que seria decisiva, que ele pode não voltar. Então, com certeza, foi uma declaração, digamos assim, bombástica, né, pro torcedor, para a imprensa que estava ali depois de uma classificação para as oitavas. A gente separou alguns trechos aí dessa entrevista com o Yuri na zona mista. Vamos assistir. No começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Querendo ou não, abre um leque muito grande, né, com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia. Disputar uma Copa do Mundo é meu grande sonho, principalmente quando eu falei agora que abriu esse leque, né, de possivelmente ser convocado também pela seleção italiana. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Cara, eu confesso que eu gostaria de ter conquistado bastante coisa, cara. Gostaria sim, mas dentro dos conformes assim que a gente viveu aqui, puta, cara, eu tô feliz pra caramba, velho. Feliz de poder, não digo ter entregado porque eu não fiz nada sozinho, né, cara, como junto dos meus companheiros, assim, a história que a gente construiu nesse último ano principalmente, né, que eu me sinto muito honrado de ter passado, principalmente aqui no Corinthians, cara.
Ficou nítido aí que o Yuri Alberto tem aquele sentimento de missão cumprida e a vontade mesmo de encerrar o ciclo. Como que isso caiu dentro da diretoria, tá? O que a apuração aí do Bruno Andrade, do André Hernan também, apuração comigo também aqui com as minhas fontes do Corinthians, é que o Corinthians já tinha conhecimento, tá? De que o Yuri Alberto tinha essa vontade, tem essa vontade, né? De iniciar uma carreira na Europa. Ele tá com 25 anos, faz 26 ano que vem, então já havia essa conversa. Quando ele sentou para renovar o contrato até 2030, ele conversou com o presidente Osmar Stabile, deixou claro que se surgisse uma proposta que fosse boa para ambas as partes, a vontade dele era encerrar o ciclo. Então isso a diretoria já sabia. O que foi meio de surpresa é a declaração dele ali na zona mista, naquele momento, né? Muitas pessoas não esperavam, mas isso já era de conhecimento. Como é que é a situação do Yuri Alberto? O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos dele, 40% do Zenit da Rússia, tá? Então os 40% do Zenit da Rússia e os 10% do André Curi, o empresário dele. Então uma negociação não é tão fácil assim. De acordo com a apuração do Bruno Andrade, para seguir com a negociação do Yuri Alberto para outro clube, para um clube italiano, o André Curi precisa convencer o Corinthians e também o Zenit da Rússia. O Zenit da Rússia tem algo particular com o empresário dele, com o André Curi, que é uma outra dívida, né? Um valor que precisa ser pago. Então há um impasse ali, um imbróglio entre ele e o clube russo. Então por isso seria um impasse maior e também convencer o Corinthians. Por parte do Corinthians, não negocia o Yuri Alberto por menos de 122 milhões de reais, tá? Na casa ali dos 22 de euros. Então, 122 milhões de reais seria o mínimo para começar a conversar, tendo em vista que o Corinthians teria os 50% apenas, essa porcentagem aí, essa fatia na venda do Yuri Alberto. E aí, vocês vão comentar muito sobre essa situação do Yuri Alberto, mas isso vai escalonar também para o Memphis, tá? Porque uma provável saída do Yuri Alberto abre caminhos ainda maiores para a permanência do Memphis, porque o Yuri Alberto tem o segundo maior salário do clube, apenas atrás do Memphis. Então, foi essa notícia aí que deixou o torcedor corintiano bem aflito. Lili, bom trabalho aí para você, para nossa equipe. Muito obrigada por trazer todas as informações desse Corinthians. Eu acho que o ponto é esse, né, amigos? Como chamar a atenção nesse momento essa declaração. Porém, também olhando, a gente vem aí numa janela, vem muita coisa aí pela frente. Então, talvez tenha sido esse timing aí que se quis aproveitar, né? Sinceramente, assim, eu estranhei. Eu vou ser sincero aqui, eu estranhei porque o Corinthians ainda vai jogar alguns jogos em casa, né? Depois de uma classificação que ele marcou o gol. E aí ele vai... É que não era pauta, né? Não era um assunto. Não poderia, sei lá, talvez quando, assim... De fato, o último jogo, antes da pausa da Copa, janela aberta ali e tal, aí ele viesse a público falar, manifestar esse desejo de sair, e aí poderia ver com os empresários, enfim, aí eu até entenderia. Mas no caso de ontem, gol da classificação, um jogo ajustado ali, né? Ele consegue um belo gol, inclusive, uma cavadinha, e o Corinthians ainda vai jogar em casa, então eu acho que ele traz uma pressão para ele mesmo, dos próprios torcedores ali. Não sei, tem a gratidão, claro que tem a gratidão pelo Yuri Alberto, mas alguns torcedores falam, pô, esse cara já não quer nem ficar aqui, porque não tem proposta, não tem nada. Ele que veio a público falar. Então, assim, eu acho que os próprios, alguns, né, torcedores podem não ver com bons olhos essa declaração dele. O que é legítimo, que ele queira viver outras coisas, né? Achar que chegou num limite, até aí ok, mas acho que esse que é o ponto, né? E como ele fez todo o processo, né, da cidadania italiana, enfim, né? E é um sonho dele, ele fala ontem, né? De jogar uma Copa do Mundo e no Brasil é muito difícil, né? Você ter essa vaga. A seleção italiana, até na posição dele, tá precisando muito mais do que a brasileira. Mas eu acho que é isso. Ele acaba criando uma atmosfera que não precisava agora, né? Assim, nem é certeza que o torcedor vai pegar no pé, mas pode. Pegar no pé, aquela bola que não entra, aquele passe que não acontece, enfim... Mas, como a Lili trouxe, é importante, né? Da gente saber que não pegou o Corinthians de surpresa. É uma conversa que internamente acontece. Então, agora o clube tem que tomar as providências. E só para passar, vale a gente lembrar que o Corinthians realmente precisa vender, né? A gente fala da questão financeira do Corinthians. Teve aí esse trem do André, né? Que
que acabou não realizando a venda, então o Yuri Alberto pode ser de fato uma venda para os cofres do Corinthians. Estamos aqui na Arena do Corinthians em Itaquera, onde o Timão bateu a equipe do Barra de Santa Catarina por 1-0 pela quinta fase da Copa do Brasil. O Barra, que precisava vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a definição nas penalidades máximas, pouco incomodou o Timão, que teve mais de 20 oportunidades, criou muito, 2 bolas na trave, mas acabou vencendo pelo placar mínimo 1-0, gol de Yuri Alberto praticamente no final da partida. Um detalhe, o Fernando Diniz escalou o time praticamente titular. Apenas o Matheus Bidu e o Ranielli começaram a partida no banco de reservas poupado. E o Diniz disse depois da partida que temia muito pela equipe catarinense, né? Lembrando até de outros times grandes do futebol brasileiro que acabaram ficando pelo caminho nesta etapa da Copa do Brasil. Portanto, agora o Corinthians está classificado, garantido para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Timão é o campeão desta competição. No próximo domingo, o Corinthians volta ao Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que pegou muito foram 2 coisas. Primeira, uma discussão entre o Gabriel Paulista e o Fernando Diniz no segundo tempo, né? O Fernando Diniz, inclusive, acabou levantando o braço, ficou muito nervoso, mas todo mundo colocou panos quentes após esta discussão, tanto na coletiva do Diniz, como também na zona mista. E o que pegou também foi a declaração do Yuri Alberto, autor do gol do Corinthians esta noite aqui em Itaquera. O Yuri disse que não deve permanecer no Corinthians a partir da janela da metade do ano. Ele inclusive revelou que conversou com seus empresários no começo desse ano, dizendo que pretende respirar outros ares. Portanto, muito dificilmente o Yuri vai continuar no Corinthians a partir do segundo semestre. Tá certo, Fernando? Fiel, não sei se você reparou, mas na hora que o Yuri Alberto faz o gol, ele faz um gesto assim e não vai em direção à torcida como ele costuma fazer muitas vezes quando ele marca gol, principalmente depois de tanto tempo sem marcar, né? 9 jogos praticamente sem balançar as redes. Se liga na atitude dele, ó. Ele finge que vai em direção à torcida, faz assim, meio que dá aquela desprezada e vai comemorar junto com os jogadores, abraça todo mundo, vai até o banco de reservas, em nenhum momento vai em direção à torcida, olha para a torcida, vibra com a torcida. Ficou muito claro, pelo menos para mim, posso estar errado, é claro, não tem como saber, mas que ele demonstrou estar chateado. Talvez chateado com toda a cobrança, com as críticas depois de decidir várias vezes jogos pra gente, depois dos títulos que o Corinthians conquistou, mas na moral, pra mim, se o cara tá 9 jogos sem marcar, é um dos principais atacantes do time, junto com o Memphis Depay, perde várias chances de gols que normalmente jogador profissional como ele, no nível dele, que pra mim ele é um ótimo atacante, gosto muito do Yuri Alberto como jogador, como pessoa, já decidiu pra gente vários gols, mas se com isso ele não pode ser criticado, não pode apontar os erros, os defeitos dele, não pode cobrar, na moral, Yuri, muito obrigado por tudo, gosto muito de você, obrigado por todos os títulos, todos os gols, um dos maiores artilheiros aí do Corinthians, da Neoquímica Arena, o maior artilheiro, mas valeu, obrigado, tchau. Até uma próxima, quem sabe um dia que você vai ser muito feliz em outro time, na Europa, jogando Copa do Mundo por outro país, mas pra mim ficou muito claro ali o desprezo dele com a torcida. Se eu tiver errado, peço perdão, mas foi o que pareceu. Não sei sua opinião, deixa aí nos comentários, fiel, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. E a sua opinião sobre essas declarações e praticamente em tom de despedida do Yuri Alberto, valeu!